Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vocês vão falar ué, que estranho? Boa tarde. Não é mais bom dia, boa tarde. O programa está indo ao ar agora às 15 horas. Extra, extra. O que está acontecendo? Excepcionalmente, com muita alegria, a gente está recebendo Grande Rodrigo Vasconcelos amigo. aqui. A gente não poderia perder essa oportunidade, já que aconteceu um programa de manhã e ele está aqui em São Paulo, a gente pode conversar com ele. A gente vai fazer uma duplicidade aí, vamos fazer 2 programas no mesmo dia. Olha aí que alegria. maravilha. Então vamos Faz que tempo que ele vamos. não faz presencial, né? Exato. É um grande presente, um presente em dobro. Quem Pois acompanha o canal e sabe lá da vibe, o Rodrigo já teve com a gente alguns encontros, né? Exatamente, algum Falando tempo. sobre ancestralidade, que delícia, né? Prosperidade, Prosperidade, acho que magia também, não? abdução, Abdução. Fizemos uma live maldição. também com a querida Cecília Alecrim. Um beijo, Cecília, onde Beijo, você Cecília. estiver aí acompanhando a gente ou depois, tá bom? Tá acompanhando lá em aguardando, hein? Fortaleza. Ah, que delícia. No calor de Fortaleza, que aqui em São Paulo tá frio. Né, Muito Rodrigo? Tá frio, passando olha. frio? Muito. Eu Aonde que você usaria desacostumei. uma blusa dessa lá? Dentro do freezer. Lá Dentro do freezer. parece bem gostosinho, bem caloroso. Ah, maravilhoso. Calor, ventilado e interessante. A gente desacostuma do frio. Olha só. Eu que sempre gostava, não tinha problema com frio. Passou um vento um pouco mais gelado, imagina? Quando que eu usar essa roupa aqui? Sim, é Tô usando. verdade. É verdade. Conta pra gente, Então. conta um pouquinho também, se você quiser, da tua história, pra quem tá te vendo pela primeira vez. Uma pincelada, Uma né? pincelada. A Se história eu é longa, deixar, fica uma hora uma falando. pincelada. Bom, eu sou terapeuta holístico, trabalho com apometria ancestral, canalizei a apometria ancestral e lá em Fortaleza eu montei a segunda escola de magia do Nordeste, magia elemental, né? Então, isso é um pouquinho da minha história. E tendo pelo Brasil, palestra, estou escrevendo um livro da apometria ancestral. Fiquei né? muito feliz de saber. E tem Vai um me detalhe. Você lançou também com Um alguns outro, amigos exatamente. um livro recente, né? Exatamente. Qual é o título? Nascidos para Vencer. E nesse capítulo eu falo justamente daquela questão que eu comentei com vocês, que foi dar o passo, deixando toda a materialidade para trás, toda a vida estruturada que eu tinha em São Paulo, né? Trabalho, tudo muito organizado. Peguei meu cachorro, a minha maca, meus livros e fui para o Ceará. Isso Deixando foi tudo aqui. um passo de confiança muito grande, né? Ou de loucura na época, né? Pra ter essa confiança, né? E detalhe, legal você falar, porque eu falo a respeito da loucura. Porque quando eu fui fazer isto, todos os meus clientes aqui em São Paulo, eles diziam, Rodrigo, você está ficando louco. Todos eles falavam. Eu tinha clientes imagina, de 15 anos. Eu tinha um consultório e eu era cabeleireiro, eu tinha um salão de cabeleireiros lá no Ipiranga. E estava com a vida extremamente resolvida, financeiramente, com os meus amigos, tudo bem. De repente veio o fantasminha aqui no ouvido falando, e eu falo, bom, eu vou ter que ir embora. E ninguém acreditava. E eu fui. Resultado, tudo mudou. Na minha área, que era uma coisa mais limitada, era o meu consultório, eu trabalhava ali, lá no Ipiranga e tal. Sim. Comecei a viajar pelo Brasil, montei um instituto muito legal em Fortaleza, que é o Espaço Alecrim, e tantas coisas novas a gente faz, eu e a Cecília. Sim. Então precisou daquela dose de loucura, entre aspas, fechei os olhos e fui. Porque se você parasse para fazer conta, deixar os seus pensamentos te norteando do que poderia ser, do que não poderia, talvez você não fosse. O lado lógico, né? Então O você lado precisa. lógico. Esse passo da confiança ele é extremamente importante, né? Porque a lógica, José, ela vai te trazer para uma coisa também que anda paralelo, que é o medo. Você fala, cara, vou, não vou, é loucura, é isso e aquilo. E você vai ter referência só do que você conhece. Você não vai abrir para as possibilidades. Exatamente. Você vai usar a possibilidade que você já enxergou, visto que você se propõe. Sim. Mas são infinitas, né? Infinita da física quântica, Não é não. à toa que nós estamos falando disso, né? Mas olha, serei muito honesto nisso. Como que aconteceu isso? Quando o Fantasminha, o amigo o mentor, falou, olha, encerra tudo e vai para o Ceará, eu não fiz isso de pronto imediato. Eu fiquei questionando, eu achei que eu estava cansado, eu fui procurar ajuda de psicólogo, eu fui pedir ajuda porque eu achei que eu estava sobrecarregado. E era unânime das pessoas. Se te veio isso, vai, siga o teu coração. Mas eu não queria.
E aí esse fantasminha falou, peraí, mas quando você dá uma orientação para o seu cliente, quando o plano espiritual está falando, passando uma orientação que eu anoto, agora a receita é para você, meu filho. E aí, então eu fiquei o quê? Em xeque, né? Falei, bom, tá bom, vamos. E foi. E a vida toda mudou, tudo, tudo. Se abriu de um jeito que hoje talvez você nem imaginasse como seria o Rodrigo se ele tivesse ficado aqui, né? Não sei nem se eu estaria vivo. Talvez uma nova encarnação dentro da própria, né? José, bendito que você falou, porque foi uma morte. Tudo que eu tinha, eu fazia esgrima, eu andava de jipe, todas as coisas que eu gostava de hobby, eu fui dando de presente para as pessoas. Sabe aquela coisa quando a pessoa morre, que vão lá buscar as coisas, os pertences? Eu fiz isso em vida. Então, existe uma questão de morte muito séria nisso daí, muito enraizada. Os amigos que eu deixei para trás, isso tudo é muito doloroso. Não foi brincadeira. Desapego, né? Exatamente. Compulsório. E quando eu chego em Fortaleza, eu fiquei 6 meses na profunda solidão. Era eu, meu cachorro. Aí eu comprei uma roseira, que nem o Pequeno Príncipe tinha. É sério. Você conversava com a roseira, né? Com ela. Tomava café com ela, né? Com ela. Aí comprei um chafariz para ter água. E apareceu caramujo, porque na época da chuva aparece muitos caramujos. E tinha um que era o tamanho dessa pirâmide, era imenso. E ele ficou muito tempo lá, na época da chuva. Então eu cuidava do caramujo. Quando eu ia sair com o carro, eu procurava para ver se ele estava embaixo do carro. Então as minhas companhias, o cachorro, o caramujo, a roseira e o chafariz. Já Fiquei é onde 6 é o meses. espaço hoje, é aquele chafariz? Não. Outro. Aquele era um chafariz pequeno. Ah, tá. O outro É porque no espaço Alecrim tem uma fonte linda lá. E eu já pensei nela, né? Mas é outro. Tem no Instagram e babem. É muito maravilhoso. Nós estamos loucos para ir lá conhecer. Que inclusive eu estava convidando os dois para passar uns dias com a gente lá. E essa questão, falando do Espaço Alecrim, José, eu fui para lá, eu e a Cecília, e a gente a gente organizou aquilo do jeito que a gente queria. Tipo assim, a gente fez o negócio para ser o quê? Um local de curso, um local de imersão, um local de vivências. Então você, de uma forma muito sutil, a gente no caso, foi levantando as paredes, olha, é melhor fazer isso, o ângulo. Então foi muito maravilhoso poder materializar isso. E detalhe, eu e a Cecília tecnicamente queria isso? Não. Foi outro amigo fantasminha que chega e fala, ó, tá vendo aquele terreno? Compra. Não, mas a gente viaja. Compra, porque daqui a pouco vocês vão ficar mais tempo em Fortaleza. Vocês sabiam o tanto que a gente viajava. Sim. Então, isso não tem... a capacidade da cocriação, isso não tem. A satisfação, ela não tem dinheiro que pague. Entende? E também essa guiança, né, que vocês receberam e foram ouvindo, tinha toda uma realização em poder executar uma coisa que era programada, né? Que tem a ver com a programação de vocês também. Olha, a física quântica e a magia acontecendo. Eu costumo dizer o seguinte, todos nós temos uma missão espiritual, todos nós. Só que essa missão espiritual que a gente traz para a Terra, ela só acontece aqui nessa materialidade. Então, muito daquilo que a gente traz, ela precisa do quê? Da nossa energia para a gente edificar, para a gente materializar. Uhum. Seja na profissão, seja no casamento, com o filho. Então, assim, é como se fosse uma alquimia, vamos dizer assim. Você traz aquele projeto, planta, né? a planta, só que a planta ela precisa se materializar. E se materializa onde? Nesse concreto, nessa dimensão que a gente está aqui. Ela precisa criar vida, né? Ela precisa criar vida. Isso é uma magia. Uhum. Isso é uma alquimia. Sim. Né? Então, todos nós temos as nossas missões. Uns, no caso da gente, mais voltado para essa parte comportamental, espiritual, energética, mas a questão de um filho, de uma profissão, de um desenvolvimento científico, todas as áreas da vida humana
que a gente se beneficia hoje, isso são missões. O raio-x foi uma missão, o Tesla teve outra missão, todos nós, um cara que esculpe uma pedra, um pedreiro que levanta uma casa, todos nós temos uma missão. Michelangelo, né? Michelangelo lá, que tem o dedo, né? Foi ele que pintou? Não, que é o Da Vinci. O Da Vinci, O né? Michelangelo, ele demorou anos para pintar a Capela Sistina. Entendi. Custas de dores no pescoço. Você tinha que trabalhar assim, né? E sim, imagina pendurado, né? a intuição que ele teve e todo Sim. o lado espiritual conduzindo ele para fazer aquela obra. E não tinha AutoCAD para ele poder. Não. Não, tudo tinha que ser lá. Resiliência, persistência, decisão e Exatamente. doação. E doação. E muita energia. E olha Entendi. que bacana, tá o Arthur aqui. Boa tarde, Arthur. Ele falou, voltei, amigos, após o almoço. Genipapo tá aqui também. Mandou um olá pro Rodrigo e a Sônia.